Olá, então, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, mais um ano, mais um mês e mais um dia aqui juntos. Hoje eu quero trazer algo que não é uma novidade para alguns, mas para outros é, e mesmo para aqueles que já estudaram esse tema e esse texto. É um texto clássico que eu sempre me refiro a ele, e hoje eu vou trazê-lo de uma forma um pouco diferente do que a gente já tem visto, né? E acho que é muito importante a gente sempre reler esse texto. Sempre. Eu vou colocar, inclusive, o PDF para vocês lá no Telegram, já está lá, mas eu posso colocar novamente aí até no WhatsApp para ficar mais fácil para alguns, né? Para aquelas pessoas que participam do grupo, enfim. Porque ele é um texto que fala muito sobre os casos difíceis que nós nos deparamos, tá? E ninguém vem com uma queixa no consultório, né? Falando, olha, eu sou um caso difícil, e a resposta está naquele texto do Winnicott, O Medo do Colapso. Ninguém vai chegar falando isso, por isso que a gente precisa conhecer, por isso que a gente precisa estudar, sempre relembrar, né, o que é que ele está transmitindo para a gente através daquele texto, daquela leitura. E então eu vou pedir para que você fique aqui comigo, preste atenção, porque vai ser muito útil para você. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que você vai usar esse conceito, essa riqueza, né, do Winnicott, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Tem pessoas novas aqui no grupo, chegando, sejam todas muito bem-vindas, todas as pessoas. E vamos lá, então, vamos começar, que tem muito trabalho aí pela frente, né? O Medo do Colapso, ele é um texto de 1974, tá? Então, ele vai abordar um aspecto fundamental, como eu já disse, da clínica psicanalítica. O medo do colapso, ele não... o medo do colapso não como uma ameaça futura. Isso é muito importante, anota isso. Mas como um trauma do passado que não foi plenamente vivenciado. Esse é o tópico mais importante, tá? Ninguém tinha falado sobre isso. Por isso que é um texto importante, é a base de muitos transtornos, né? E de muitos sintomas, e por isso que eu falo com tanta convicção de como que esse texto pode nos ajudar. Então, para ele, o colapso não é um evento, tá? Que pode vir a ocorrer, mas sim algo que já aconteceu. Como assim, Andréia? Que coisa mais estranha, né? Já aconteceu num momento no qual o bebê, ele ainda não existia, ele não possuía um ego estruturado, um ego fortalecido, integrado, como diz o Winnicott, para essa experiência. Então, foi no momento em que esse bebê, ele tinha um ego emprestado, que era o ego da mãe. Ele e a mãe eram um só. E ele teve essa experiência, e esse ego da mãe não foi suficientemente bom para que esse bebê tolerasse essa experiência difícil, traumática. Bom, mas como assim? É muito complexo isso, né? Porque
A pessoa vai chegar no consultório e não vai lembrar em nenhum momento, nenhum ser humano vai lembrar do que aconteceu quando tinha 3 meses, principalmente de um evento traumático, porque ele não existia, não há lembrança cognitiva, né? Não tem esse tipo de memória, diferente de um trauma que a gente lembra, né? Vai falando, tendo a associação livre, e vem aquela situação, aparece, mas nesse caso não. Então, para ele, o colapso não é esse evento que pode vir a ocorrer, mas já aconteceu, tá? Então, o nosso objetivo hoje é compreender. Toma nota, depois você assiste de novo esse encontro, porque vale muito a pena. Tem outros que eu já falei sobre esse texto, mas hoje é algo novo, então vale a pena assistir de novo. Nosso objetivo, então, gente, é compreender o que significa esse medo do colapso. O que é realmente o medo? Como que ele se manifesta na clínica? Porque tudo bem, eu posso falar sobre o texto, ler o texto linha a linha, a gente pode ir falando, mas de verdade, como é que se apresenta o paciente ali na sua frente, seja online ou presencial? Como é que a gente pode trabalhar isso no setting psicanalítico, na relação ali no vínculo analista-paciente? Então, vamos lá. O texto eu vou passar novamente para quem está no grupo do Telegram, para quem, né, já é membro, tem lá, sabe onde está. Para quem está chegando, eu vou dar todas as orientações. Mas olha só, o Winnicott, ele nos mostra que o bebê, ele nasce completamente dependente de um ambiente suficientemente bom, ok? Beleza? É o que eu estava falando. No início da vida, não existe um ego separado. O bebê ele só existe através da função materna, né? Que deve fazer o quê? Oferecer para esse bebê todo o apoio, todo o suporte emocional e físico. Faz sentido isso para vocês? Então, se há falhas nesse cuidado inicial, seja por uma mãe, por exemplo, deprimida, ansiosa ou indisponível emocionalmente. O bebê ele pode sim vivenciar essa sensação de desintegração psíquica. Esse é o colapso. Esse é o colapso primário que ele menciona, tá bom? Então, mas assim, que não, isso não pode ser, né? Isso não pode, hoje, né? Vamos dizer assim, no momento atual que o paciente chega, não pode ser integrado sozinho, não dá. Ele vai precisar de um ego, e o ego é o ego do analista, tá? E lá atrás, no início da vida, ele não pôde ser integrado, né, naquela época, porque o ego ainda não estava formado para suportar aquela experiência. Pô, mas que experiência é essa, né? Vamos lá, o que acontece, então? Essa experiência, ela fica armazenada no inconsciente. E na vida adulta, então, ela pode aparecer. De que jeito? Como crises de ansiedade, crise de pânico, aquela sensação de fragmentação e descontrole. Tem uma sensação que é muito comum, que é aquele medo, né? Aquele medo irracional de perder a sanidade. Né? São aqueles sentimentos também de vazio profundo,
estou falando daquele vazio existencial que todo mundo tem, aquela falta, né, que nós temos do objeto perdido, né? Não é esse vazio, é um vazio profundo, em que eu não existo, em que eu não estou, mas não estou aqui, tá? É algo muito angustiante. E o medo de ficar louco. Não sei se tem alguém que já atendeu, né, ou já conversou com alguém e falou, olha, eu estou passando por uma situação que parece que, eu não sei, eu tô com muito medo, estou com medo de ficar louco. A loucura parece que está muito próxima de mim. Então, tem esses sentimentos, e está ligado a essas falhas que aconteceram no início da vida. Então, como que a gente pode identificar esses pacientes, né? Como que a gente vai identificar os pacientes que carregam esse medo primitivo? Então, nós já entendemos, né, que isso é possível. A pessoa não vai chegar falando sobre o trauma, mas ela vai chegar falando sobre os sentimentos de vazio profundo, medo de loucura, né, de ficar louco, essa, como eu já disse, né, a sensação, né, de que está sendo assim fragmentado, perdendo o controle de si, as crises de pânico, de ansiedade. Não sei se alguém aqui já teve crise de pânico, mas é horrível, é a sensação da morte. Então, o ataque de pânico, como expressão, né, do medo do colapso, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: no momento da crise, tá? No momento da crise, o que acontece? O que acontece de verdade no momento dessa crise, né? Falando da crise de ansiedade, de pânico. O paciente, ele sente, gente, desculpa, minha garganta está meio estranha. Então, o paciente sente que está prestes a perder o controle. O estresse, a angústia é tão grande, ou seja, aquele desconforto, aquele afeto que está buscando um significado, um símbolo, né? Está ali solto, e que isso gera o pânico, o descontrole, a sensação de morte, né? Tem uma sensação de que algo catastrófico vai acontecer. Como eu dizia, no ataque de pânico, é esta sensação. Eu vou dormir e eu não consigo pegar no sono, porque eu sou tomada por um medo, por um pânico, um medo do colapso, o medo de morrer. Eu não vou dormir, eu não consigo. Eu tomo remédio, vou ter que tomar um Zolpidem, que é aquele hipnótico que derruba 5 minutos depois de tomar. É um remédio perigoso, é um remédio que está causando muita dependência, mas que tem casos que precisa, né? Tem casos que a pessoa precisa tomar, não tem jeito, né? E essa sensação, eu não vou conseguir dar um nome, tamanho é a minha angústia. Então, pode, né? A gente pode descrever como um buraco, né? Um buraco interno, uma sensação de queda sem fim. É o cair para sempre. Aparece, inclusive, em alguns sonhos, né, de pacientes, sabe? Aquele sonho, né, daquela angústia de estar caindo no abismo, ou de estar perto de um abismo, perto da morte. Então, essa vivência pode ser interpretada, gente, como a intenção, vamos dizer assim, né? Como a revivência de uma falha ambiental. Então, houve a falha ambiental. O que é isso, gente? Houve uma
necessidade do bebê. Isso pode ter sido por muitas vezes, tá? Não foi uma única vez que aconteceu e deu tudo isso. Mas são falhas graves. E essa necessidade do bebê não foi atendida na hora, porque a gente entende, né, que o Winnicott, ele traz isso de uma forma muito fácil, muito clara, que o ego do bebê não existe quando ele nasce, então ele vai precisar do ego da mãe para que ele possa passar a existir. E como que isso é formado? Como que é formado o self verdadeiro? É, cada vez que ele tem uma necessidade, a mãe suficientemente boa vai chegar e atender aquela necessidade daquele bebê. Para isso, essa mãe precisa estar em uma boa conexão, né? Essa mãe precisa estar ali inteira para o bebê. Ela se abandona. Lá para o 6º mês de gestação, já começa esse processo. Bom, não vou entrar nisso, mas é só para a gente relembrar. Então, cada vez que o bebê tem uma necessidade e a mãe atende, ponto para o bebê, para o ego do bebê. Então, vai lá, vai um pontinho, é a ilusão de onipotência, ou seja, ele e a mãe, né, eles são um só. Ele teve a fome, vamos supor, apareceu o seio, porque essa mãe sabe que é aquele momento, não é porque o pediatra falou, mas é porque ela tem uma conexão com a necessidade do bebezinho dela, do filhinho dela, não o que o médico falou, mas é o que ela, é a relação dela com o bebê. É isso que o Winnicott, como um gênio, psicanalista, médico, pediatra, né, cientista, ele foi identificando isso. Foram mais de 60 mil atendimentos. Então, cara, né? E ele tinha aí uma percepção além, né? Ele é muito além daquilo que era apresentado para ele. Então, gente, eu espero que esteja ficando claro. Eu já vou abrir os microfones, tá? Então, cada vez que esse bebê tenha essa necessidade atendida, esse self verdadeiro vai sendo formado. Depois vai ter a separação, né? Vai ter a separação dessa mãe com esse bebê, né? Está chegando mais uma pessoa aqui. Olá, querida. Então, aí vai ter a separação da mãe, né, com o bebê. E aí é um outro momento, e aí é quando a gente vai introduzir os objetos, né, e os fenômenos transicionais. A gente não vai falar disso hoje, tá? É o medo do colapso. Hoje são aqueles pacientes que chegam para você na clínica com essas queixas que eu citei aqui, e que cada dia fica mais comum. Não sei se faz sentido isso para vocês, né? Às vezes não é nem no consultório, às vezes você atende, né, numa instituição, numa escola. O Winnicott, ele é um psicanalista muito diferente, né? Ele é dos grupos também, do social. Ele fala para os hospitais, ele fala para os médicos, para as assistentes sociais, ele fala, né, para as enfermeiras, para as professoras, para os cuidadores. Isso para nós, gente, é riquíssimo, é muito importante, né? Mesmo que você não trabalhe com a clínica direto, sabe? Mas se você é um profissional, né, ou pretende ser,
uma profissional da área de saúde, saúde emocional, saúde mental, é muito importante conhecer o Winnicott. No YouTube eu fiz alguns vídeos, eu falo, por que estudar o Winnicott hoje? É por isso. Eu não posso ficar fora disso. Né? Tem outros também, claro, o Lacan, por exemplo, o Lacan, ele é o psicanalista mais conhecido da nossa atualidade. Ele é. Tem vários estudos. Eu estudei Lacan, eu não me aprofundei em Lacan, porque eu me identifico mais com o Winnicott, tá? Mas eu estudei Lacan, eu estudo, eu leio. A gente precisa ler todo dia, estudar todo dia, gente, né? Porque, primeiro, que a gente precisa se atualizar. E a gente esquece também, sabia? A gente esquece. E quando nós estamos ali com o paciente, a gente não vai ficar pensando, né, em teoria, a gente não vai ficar lembrando se é transtorno obsessivo, compulsivo, se é borderline, o que é. Não, o Winnicott, ele é sensacional quando ele nos fala isso, é libertador. Ei, não precisa ficar interpretando, procurando entregar serviço para o paciente. Ele precisa de você. Então, aqui, olha, é um laboratório. Aqui é um laboratório, né? Essa, né? Um laboratório porque a gente fala de casos, a gente fala da parte também, né? Teórica, né? Mas é um laboratório em que a gente pode se arriscar, que a gente pode falar o que a gente pensa, o que a gente acha sobre um paciente, sobre um caso. E todos aqui, todos nós respeitamos o caso do outro, porque nenhum analista, né, é melhor para falar do seu caso do que o próprio analista. Mas aqui a gente dá as mãos e traz, às vezes, um outro olhar, né? Traz uma outra condição, enfim. E esse texto, O Medo do Colapso, ele está cada dia mais presente no nosso dia a dia dos atendimentos na clínica, no consultório, no presencial, online, ou nas escolas, ou nas instituições, ou nos hospitais, enfim. Então, é importante a gente ler sempre, sempre que eu digo, não é todo dia esse texto, mas todo dia ler psicanálise, né? Então, pega, por exemplo, um livro. Agora, a gente está, além do que, tem tantos vídeos, tanto conteúdo no grupo de estudos. Se eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, vou lá, vamos assistir, sabe? Você não vai pagar nada por isso. Nada mais, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, olha, esse livro aqui, todo mundo precisa também ler. E tem ele inteirinho no grupo de estudos, gente. Os primeiros vídeos, né? Quem estava aqui, a Simone, eu tenho certeza, né? Que estava aqui, que pegou esse livro inteiro. O Etni também. Enfim, gente, me perdoem, eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo, acho que a Josilene também, que não pôde estar, mas, enfim. E tem esse livro inteiro, e na época eu li o livro, né, Simone? A gente leu o livro linha a linha. Então, esse livro do Adam Phillips, que é o Winnicott, ele é muito bom. Por quê? Porque não é um livro direto do Winnicott. É um livro de um super profissional psicanalista, que é o Adam Phillips, que fala sobre o Winnicott. Ele também faz algumas críticas, e isso é bom, faz a gente pensar também,
né? Então, estudem, sabe, esse livro aqui. Tem como estudar, porque tem o grupo de estudos, tem o linha a linha, sabe, no, no Telegram. Esse livro aqui também, você pode pegar esse livro todo dia, pega um pouquinho, não precisa pegar muito. Pega um pouquinho. O Brincar é a Realidade. Esse livro, a gente precisa estudar. Tem o PDF, se não me engano, dos dois no Telegram que eu coloquei, se não me engano, tá? Então, gente, é a disposição, né? É o interesse. É o interesse de cada um. Ah, eu não tenho tempo. Olha, 15 minutos, meia hora por dia, será que a gente não tem? A gente tem tempo de ficar né, no Instagram, no Reels, no YouTube, no TikTok, sei lá mais aonde. Pare, pega um livro, estuda. Pega, né, aquilo que vai enriquecer os seus atendimentos, a sua vida, porque não é só a questão do atendimento, não é o saber que transforma, mas o saber nos dá condições de irmos de encontro com os nossos insights. Então, eu recomendo, eu sou meio chata, né, nisso. Podem falar, mas André, que chata, né? Mas tem que estudar, tem que ler, tem que. Porque ali na hora, e tem que vir para o grupo. Se você não pode estar aqui pessoalmente, não tem problema, e tem pessoas que estão agora ouvindo, né? Participando e não estão no ao vivo. E está tudo bem mesmo, mas estão aqui, ó. Estão participando. Isso é muito importante, tá bom? Isso enriquece. Eu tive alguns depoimentos de algumas pessoas, a Maiara também, ela não está aqui hoje, mas ela já faz muito tempo, já faz anos que ela está aqui comigo, né? E ela, outro dia, ela trouxe esse depoimento, de que ela estava atendendo, né? A Valéria também já falou, na hora veio para ela, né? Tudo que a gente fala aqui, aquilo que ela precisava, porque ela ouviu, porque alguém trouxe um caso e fez muito sentido ali, né? A Silvia também, ela sempre traz essa contribuição para a gente, a Silvia está aqui hoje. Então, é muito importante. Eu falo, acho que todo encontro eu falo que a gente precisa estudar todo dia. Então, isso aí, perdão para quem, né, não gosta muito disso, mas eu acho que a gente precisa lembrar, porque é muito fácil a gente se deixar levar por outras coisas da vida. É muito fácil, né? Então, pelo prazer, ok, mas também pelos problemas, às vezes a gente, né, se entrega aí para a vida aí, vamos voltar aqui para o nosso eixo, né, sobre isso. Então, esse texto, O Medo do Colapso, eu vou abrir aqui, gente, senão eu vou esquecer, ativar os microfones, tá? Vocês ficam à vontade para trazer algum caso também, só para eu continuar aqui. Então, o trabalho psicanalítico não é acalmar o paciente com as técnicas superficiais. Tudo bem, você pode, né? Se a gente for estudar Ferencz, ele foi assim aliás, o Winnicott, ele se inspirou primeiramente no Freud, na Klein e no Ferencz, tá? Eu tenho um curso que esgotou. Agora, sábado, a gente vai ter, né, um módulo, mas em março a gente vai voltar, eu vou fazer novamente essa turma. Eu vou falar sobre Freud, Klein, Ferencz e Winnicott. E o Winnicott, ele se apoiou também no Ferencz. Então, isso
Por que eu estou falando? Porque o Ferenc, ele apresentou algumas técnicas, porque ele sentiu necessidade, né? Então, um parênteses aqui que eu acho que é importante. Ele sentiu a necessidade de ajudar o paciente, né? Então, ele dava, tipo, lição de casa. Ele dava ordens, tá? Ordens, assim mesmo, para o paciente. Como médico, você vai fazer isso. Você está com medo de altura, então você vai andar em tal lugar. Você está com medo de andar de avião, então você vai andar de avião. Aí tinha um caso de uma paciente que ficava com a perna cruzada e ele percebeu que ali tinha, né, durante a sessão, um movimento masturbatório. E ele faz uma intervenção ali. Só que aí, gente, muito resumidamente, tá? Que eu não quero sair do tema, mas é importante, porque tem a ver com essa minha fala aqui, de que o trabalho psicanalítico não é acalmar o paciente, né? Então, você pode contribuir, sim, com algumas, né, com algumas técnicas. Pode, o Winnicott, ele tinha lá também o jogo do rabisco, uma meditação, um relaxamento, é válido também, por que não? É o ser integral, né? Mas a gente precisa, antes de mais nada, oferecer um ambiente emocional. Quando eu falo ambiente, não é um ambiente físico, né? Mas é um ambiente emocional no qual o paciente ele possa reviver esses momentos, né, de medo de forma sustentada pelo analista. É isso que vai trazer o quê? A possibilidade de integração daquilo que está solto, que está perdido, dessa angústia que gera tudo isso que eu falei no início, né? Então, essa experiência, finalmente, ela tem condições de ser processada e integrada através do SET analítico, do vínculo, da relação analista e paciente. Nesse momento, o psicanalista vai estar fazendo um papel, né, vai estar exercendo uma função materna ali, dando a possibilidade daquela pessoa, daquele ser humano viver com dignidade, porque a mãe não foi suficientemente boa. E nem todo mundo tem a mãe suficientemente boa, gente, né? Quando não, assim, ou a mãe falha demais, ou a mãe excede, né? Ou é muita falta, ou é muita mãe, é excesso de mãe. E aí vem os casos de borderline, né? Também, que a gente pode falar mais sobre isso no outro dia. Então, o papel do analista, gente, eu diria que é segurar a pulsão perdida, tá? No setting analítico, o paciente, ele projeta no analista a esperança de ser acolhido. E o que é ser acolhido? É isso, é quando eu dou conta do seu ataque, né? De uma forma em que, vamos supor, né, o analista ele vai precisar oferecer esse ambiente seguro, confiável. O paciente vai precisar confiar em você, e não é você falando, olha, você pode confiar em mim porque eu não vou falar isso para ninguém, porque eu tenho código de ética, porque eu não vou te julgar. Não, é pela experiência. A gente precisa gravar essa palavra. Para Winnicott, essa palavra é importante demais. Experiência, confiança. Então, para que essa experiência do colapso ela possa aparecer ali. E você, como analista, vai dar conta, vai sustentar o ego do paciente, né? Funcionando ali como um continente psíquico para essa angústia profunda, porque é uma angústia profunda. Eu não sei se alguém aqui já teve crise de pânico, eu já tive.
há muitos anos mesmo, mas já tive, por conta de uma situação que eu passei, eu tive. E aí? Era horrível. Tudo bem, tratei. Nunca mais tive, mas entende? O paciente, pouco a pouco, ele vai integrando essa experiência e saindo do estado de fragmentação. Não sei, gente, está fazendo sentido isso para vocês? Estão... O que vocês gostariam de falar, né? Vamos ver. Alguém poderia contribuir, né? Estou aqui falando, não sei. Oi, Patrícia, fica à vontade. Você está falando e eu estou pensando muito numa pessoa que eu atendo, né? Que ela nunca chegou nesse estado de loucura, ela já teve algumas crises de ansiedade, mas em algum momento da análise ela fala assim, ela falou sobre um filme, acho que é The White Horse, é um filme que está na Netflix, e ela falou, nesse filme a menina ela não sabe o que é realidade e o que não é. O meu maior pânico é chegar no estado dessa menina, e eu acho que eu posso chegar lá um dia. Então, assim, eu lembrei dela, né, com você falando, assim, e eu até fui assistir o filme, realmente, a menina começa a alucinar, coisa da psicose mesmo, não sabe o que que é real, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, e depois eu discuti com ela, né, por que que você tem medo, e ela falou que a família dela tem muito histórico de gente com problema mental, e tem coisas, às vezes, que ela pensa que, sei lá, será que aconteceu daquele jeito mesmo? Ela sofreu um abuso e ela duvida de si, né? Será que foi tudo aquilo? Será que minha lembrança tá me sabotando? Será que aconteceu exatamente daquele jeito? Então, eu nunca tinha, acho que foi a pessoa que mais me remeteu aqui. E é isso, é complicado, né? Como que você vai falar para a pessoa que isso não vai acontecer? Porque a gente não sabe, pode acontecer, né? Como acolher isso também que você fala de. Eu tenho um pouco dessa coisa, né, de querer ajudar o paciente demais, às vezes eu acabo me atrapalhando, porque no fim das contas não é sobre isso, né, de ajudar, é acolher isso que você está falando da gente ser um ambiente seguro, que é o nosso papel, né, e não tentar o tempo todo mostrar que você está fazendo alguma coisa, porque a impressão que dá é quando você está ali, sei lá, 6 meses fazendo, se você não passa nada para o paciente fazer, não dá é uma liçãozinha de casa, a impressão que dá é que você não está fazendo nada, você fala, será que essa pessoa está, eles não veem o nosso trabalho, né? Que a gente faz relatório, que a gente estuda, que a gente não é só aos 50 minutos da sessão, né? Mas eles não veem isso. Então, eu tenho a impressão, às vezes, de que o paciente acha que é só aquilo, acabou. Se a gente não mostra o serviço também, perde o sentido um pouco, né? Dessa coisa. Então, tem tudo isso aí. Obrigada. Mas é ótimo, eu que agradeço. Nós todos agradecemos a sua contribuição, porque olha só, vamos pensar juntos aqui, gente. Como que é isso, né? Interpretar ou não interpretar? Entregar ou não entregar? O que o William pode falar para a gente é assim, ei, o ego é para ficar no bolso, sabe? Não é para eu ficar preocupada em entregar, interpretar para o meu ego, né, para eu me satisfazer. Agora, isso não quer dizer que eu não vou interpretar, tá? Então, ele traz, né, interpretações para os pacientes dele brilhantes, mas precisa ser isso que é importante. Não é que eu não posso interpretar, o que eu vou interpretar de qualquer jeito, ou sei lá, mas é interpretar na hora certa, não é na hora que eu quero. A mãe não faz isso? A gente não estava falando sobre isso, eu não falei que a mãe, ela precisa chegar no momento exato da necessidade do bebê. Então, eu preciso chegar no momento exato da necessidade do meu paciente com a interpretação. Não é na hora que eu quero. Então, porque eu quero entregar, porque eu sei, porque eu já entendi tudo, então eu vou falar, né? Não, tá bom, eu entendi, mas eu vou guardar
para falar na hora que ele dá conta. Por enquanto, eu vou dando outras coisinhas ali para ele, né? Vou dando o que ele dá conta. É nesse sentido, né? É nesse sentido. Não é que você não vai falar, não vai entregar, não vai interpretar, mas é entregar, é interpretar no momento certo, do paciente, não no meu, né? Porque o meu momento pode ser sobre o meu ego, que eu vou entregar, que eu vou interpretar, porque eu saquei. E é verdade, a gente entende, a gente estuda, né? Mas o paciente está pronto para receber? Será que eu não vou chegar antes do tempo? Ah, mas se chegar antes, não vai causar nenhum mal? Não. Vai. Claro que vai, gente. Claro que tem problemas de interpretações fora do tempo, só por ser interpretação. Claro que tem. Você é um analista, né, daquela pessoa. Você não pode errar? Pode errar, porque você não é perfeito e nem eu. Mas eu preciso estar ali 100% com o paciente, para ter essa percepção que a mãe tem, não é? Eu não sou mãe do paciente, mas a gente está falando de um lugar emocional. Então, eu preciso estar em sintonia, vamos supor, né? Não é bem essa palavra, mas é isso, né? Eu preciso estar ali numa boa conexão com o meu paciente. É hora, ele está com fome agora, né? Outro dia, já faz bastante tempo, uma paciente falou: a minha mãe me dava mamadeira o tempo todo, com medo que eu fosse ficar com fome. Então, ela me dava mamadeira até a hora que eu não queria. E aí, gente, qual é o problema dessa moça? Compulsão alimentar. Ela come sem parar. Porque a mãe não conseguia lidar ali com a angústia, né, do choro da filha, das necessidades, então ela dava mamar. Então, vou dar a mamadeira antes que tenha fome. Como assim? É, a mãe se adapta ao bebê, não o bebê à mãe, porque se o bebê se adapta à mãe, a gente está formando o que aí? Um falso self. Por isso que a mãe precisa se adaptar ao bebê, por isso que o analista precisa se adaptar. Porque, gente, senão não faz sentido dentro dessa proposta, né? Senão não faz sentido. Ele já teve uma mãe que chegou muito antes ou muito depois. Ele está ali comigo para que eu faça esse papel suficientemente bom e só. É só isso, né? Mas para isso eu preciso trabalhar as minhas ansiedades, preciso saber muito bem o que é meu, o que é do outro, o que é transferência contra transferência, por que aquele paciente está me irritando, né? Porque tem paciente que irrita. Você tem vontade de falar, meu Deus, como assim? Né? Principalmente aqueles pacientes, tem muitos, né? O melancólico é um. O melancólico, ele nunca nada tá bom, sempre aquela carga pesada, nunca ele aceita nada, é uma coisa, e ele tá lá com você, ele tá lá, passa ano, entra ano, sai ano, e vai e causa. Por quê? Porque é psicanálise, né? E é transferência contra transferência, a gente tem que dar importância para o paciente, porque está falando sobre
o tratamento da pessoa, sobre a neurose ou a psicose, enfim, às vezes até a perversão, né? Mais difícil, mas é possível. Bom, gente, que mais, hein? Obrigada, viu, Patrícia? Não sei se eu complementei, consegui complementar um pouco, né, o que você trouxe sobre essa paciente. O que você acha? Sim, ficou bem claro, e ela é uma das pessoas que também me irrita muito, né? Porque tô sempre ali reclamando, e aí quando você tenta puxar alguma coisa, né? Você lembra quando você era criança? Não lembro, não tenho memória. Ela não lembra de nada da infância, essa coisa do não estar feliz com nada. Seu aniversário, você fez alguma coisa? Não gosto de aniversário. Ah, no dia dos namorados, você vai trocar? Não, não gosto de dia dos namorados. Ah, Natal, não gosto de Natal. Você não gosta de nada, mas ela tá sempre ali toda semana, não falta, faz tudo bonitinho. Quando eu peço alguma coisa, faz com muita, né, má vontade, mas faz. Então, assim, é um desafio, né? E por isso que é grupo de estudo, supervisão, porque aí se fala uma coisinha, a gente pega aqui, a supervisão pega um pouquinho ali, e a gente vai entendendo. Semana passada você até falou que o nosso papel também é não ir embora, né? Que é ficar, independente do que o paciente faça com a gente. Isso ficou muito na minha cabeça também, né? Porque a vontade que dá às vezes é de dispensar, porque, sabe? Mas é isso. Acho que esses casos que são mais desafiantes, eles são os mais ricos também, né? Se a gente souber aproveitar e entender e estudar, eles são. É fácil atender gente que colabora, que é fácil, né? Aí é a parte boa, né? Mas também pode vir dessas pessoas, né? E você até falou semana passada, foi muito engraçado. Não sei se foi passado ou retrasado, que a facada às vezes vem do melhor paciente. E essa semana aconteceu exatamente isso, que uma paciente super legal, eu falei. colaborativa, ela, querida, estava comigo há 2 anos e meio. Aí ela falou: amanhã eu não vou mais conseguir vir, porque plano de saúde, eu vou tentar uma psicanalista do plano. Legal, então vamos fazer a sessão de encerramento, né? Que o nosso horário era no dia seguinte às 11. Aí ela falou: não, mas é a hora que eu marquei com a outra. Então, assim, ela já decidiu, ela marcou, ela não tinha me avisado, o problema financeiro dela, ela não perguntou, ela podia ter negociado comigo, eu continuaria atendendo, né? Mas ela não se abriu. Então, assim, para mim, né, eu me senti uma facada, né? 2 anos e meio, paciente super colaborativa, de repente ela decide e não, né, não, enfim, fiquei me sentindo meio traída e lembrei do que você falou também, né, de como que aquilo reverbera na gente, né, se é um ataque ou não, depende de como eu me sinto, né, eu me senti atacada naquele momento, fiz a sessão de encerramento, tudo bonitinho, mas é isso, né, dói mais quando a gente não espera também. Então, por isso que é legal fazer o grupo, porque a gente pega as coisas e, na prática, quando a gente vai vivendo, a gente vai lembrando, né. É verdade, é isso mesmo, é verdade. Sempre tem alguma experiência do outro que, quando acontece com a gente, fala, puxa, então é isso, né? E fica mais leve, né? Fica mais leve, porque eu falei mesmo, faz acho que uns 20 dias, mais ou menos, que eu falei dessa paciente, né? Do quanto que me pegou, né? Enfim, mas é isso, nós somos objetos, né, nas mãos do bebê, né, sabe, aqui, deixa eu ver aqui, gente, não sei se alguém quer ir falando alguma coisa, contando algum caos, mas o uso do objeto, né, nós somos o objeto, né, nós somos essa espátula que o bebê ele pega e joga e ataca, né? Então nós somos usados. E é isso que a gente precisa dar conta, né? Quer dizer, nós somos usados, mas num sentido que a gente dá conta, né? É que faz parte do tratamento do paciente. Não é nada pessoal, né? Por isso que não dá para ficar sem análise, né? Não dá, porque mesmo fazendo tudo isso, ainda pega. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos reais, né?
Então, você é real, Patrícia, você é humana. E é lindo isso, né? Também de você compartilhar aqui com a gente. Gente, eu não sei onde é que está, depois eu vejo e passo. Eu não sou muito boa desse negócio de saber de página e tal, nunca fui assim, mas eu sei que está aqui, depois eu vou ver e falo direitinho para vocês onde que está, tá? Não perder tempo aqui olhando. Então, mas eu também falei de um outro caso, né, que aconteceu na mesma semana, de uma paciente que ficava falando da ex-terapeuta, né, da ex-analista, não sei se vocês se lembram disso, né, e é isso, eu tive que tolerar, mas, né, compartilhei aqui com vocês aquele dia e tal, né, o sentimento que eu senti e tudo mais. O que mais, gente? Alguém lembrou de mais algum caso? Alguém que. Ou alguma dúvida? Eu vou mandar o texto para vocês lerem. Se vocês quiserem, semana que vem a gente discute um pouco mais, tá bom? Pode. A gente continua semana que vem, se for o caso, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? É um texto que vale a pena. A gente está sempre dando uma lida e uma relida. Ô, sim, pode falar, minha querida. Boa noite. Eu tive uma paciente assim que chegou bem desintegrada, né? Com crise de pânico, ansiedade. Ela queria muito já entrar tomando medicamento e tal. Eu falei, vamos conversando, né? Vamos vendo o que você traz, o que você tem para colocar e vamos ver se há essa necessidade. Você mesmo vai perceber, né? E daí, André, ela começou a colocar tanto para fora essa mãe não suficientemente boa, que ela mesma foi percebendo, sabe, a falta que a mãe fez. A mãe colocou ela para fora de casa, ela tinha acho que 13, 14, 15 anos, e daí ela foi morar com o namorado, que usuário de droga. Então, ela saiu de uma mãe, né, que não acolheu, que não olhava para ela, e ela, a mãe, depois que perdeu o marido, também começou a ter outros homens, e esses outros homens agrediam verbalmente ela, né? Então, ela se viu obrigada a sair de casa mesmo, e essa mãe colocou para fora e falou que ela tinha que aprender a ser adulta e não sei o quê, com 14, 15 anos. E daí ela chegou muito ansiosa, muito estressada, tipo, ela transferia essa necessidade dessa mãe para todos os campos da vida dela, né? Para o amoroso, para o campo do trabalho. Então, ela era aquela pessoa sempre submissa ao outro, né? Submissa ao namorado, submissa ao trabalho, tanto que o trabalho ela ficava, ai, mas você acha que eu estou sendo. Como que você acha que eu tenho que ser? Aquela pessoa bem insegura. Você acha que eu fiz errado? Você acha? O que que você acha, né? E sempre trazendo ela para o campo, né, das ações. E sabe que eu percebi que ela foi tomando rédea da vida dela, né? Conforme a terapia foi acontecendo, e é uma pessoa que ela não tem condição de pagar terapia toda semana. Ela meio que está fazendo uma vez por mês. Mas é impressionante a capacidade que ela teve de começar a perceber, sabe? Coisas que ela não falava, que ela não se colocava. Então, ela foi meio que adquirindo mais segurança, porque ela tinha essa insegurança com o outro, né? Diante das lacunas, desse medo do outro não reconhecer ela, porque ela foi praticamente abandonada, né? Então, ela tinha esse medo, um medo constante. E eu percebi que ela cresceu na terapia, sabe? Por mérito dela, assim, conforme você faz, eu ia fazendo os apontamentos, ela ia percebendo.
Eu, em alguns momentos, até usei algumas metáforas do livro lá que a gente estuda, sabe? Do Mulheres que Correm com os Lobos. Em alguns momentos ali eu achei conveniente, fiz uma comparação com ela, usando também essa coisa da desintegração, de que ela não percebia, né, fazendo parte, e eu percebi que ela foi crescendo. E hoje ela está um pouco mais segura nos posicionamentos dela, ela consegue colocar para o outro coisas que antes ela não conseguia, ela não precisou tomar medicação. Eu falei, e aí, o que você acha? Você acha que você ainda precisa da medicação para ansiedade? Ela falou, não, eu estou mais segura, eu me sinto mais dona da minha razão, né? Coisa que ela não tinha antes. Então, é impressionante como o falar, né? A necessidade de olhar o outro, né? De repente, ela me viu acolhendo, viu essa mãe, né? Que ela não teve. E hoje ela cuida da mãe que está com câncer, né? Então, ela, em alguns momentos, tentou falar algo para a mãe dela, para não carregar aquela mágoa, porque ela está perdendo a mãe também, né? E ela se sentiu melhor, sem a mãe querer ouvir, mas ela tentando falar. Então, achei bem interessante o caso dela, achei que tem um sentido aqui no que você falou. Muito bom, muito rico. Obrigada, Simone, por compartilhar. E é isso, né? É a questão mesmo do estar junto também com a pessoa, né? As interpretações, elas são importantes, mas só o fato dela ter um lugar para estar, mesmo que seja uma vez por mês, é o que ela está dando conta, né? É o que o paciente dá conta. Então, ela dá conta de estar uma vez por mês, 2 vezes por mês com você, e o tanto que ela está por conta, né? Só desse contorno, né? Da análise, da terapia, né? Não sei se ela entrou em análise, acho que não sei, mas enfim, né? Porque o Winnicott ele fala isso para a gente, a importância, né? Da constância, da previsibilidade e da consistência, né? No processo analítico. Então, maravilha, gente. Bom, acho que é isso que eu tinha para entregar aí para vocês. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite, né? Mas já estamos cansadas, tivemos já um dia, né? Aí, para algumas mais, outros menos tensos, mas já foi muita energia, né, para todo mundo. Alguém gostaria de comentar, trazer mais algum conteúdo? Mariana, Magna, Daniele, prazer, Daniele, seja bem-vinda, viu, querida? Espero que você tenha aproveitado, né? E bom, gente, é isso. Então, vamos combinar o seguinte: vou colocar mandar para vocês o texto, é um texto curto, tá? Deem uma lida, aí se alguém quiser comentar algo, né, sobre ele na próxima semana, fica à vontade. Eu venho trazendo outro material também, mas aqui, né, a gente faz aí de acordo com a necessidade do grupo também, tá? E para quem não sabe, né, o livro que a gente está agora tendo aí como um apoio, e vamos entrar nos casos, a gente está numa fase de aquecimento, né? Ixi, cadê o livro? Vai, não está aqui, está para lá. É o livro de consultas terapêuticas, tá? Então, gente, é isso. Uma boa noite, uma excelente semana para vocês. A internet está um pouco estranha, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, como é que está aí?
Então tá, gente. Márcia, um beijo, querida. Boa noite. Vou parar a gravação, tá? E a gente vai se vendo por aí, hein? Então, estudando o Winnicott, atendendo seus pacientes.